Hã? Eu tentei gravar. E aí, o que acontece? Acho que não saiu ainda não. Apareceu que está gravando. Aconteceu na aula passada também, só um parênteses, aconteceu na aula passada também. Vocês viram? No começo, não está gravado, evidentemente, eu falei, vou começar a gravar logo no início da aula. E eu mandei gravar. A diferença é que na aula passada ele me jogou para fora. Precisa ver se ele vai continuar gravando. Prestem atenção. E quando for assim também, não precisa me falar. Pode mandar gravar, não tem problema nenhum. As aulas são para ser gravadas. Exemplo de escala nominal. Feminino ou masculino? Gênero. Posso medir por meio de uma escala nominal. Feminino e masculino. Não dá para dar ordem, não dá para colocar em ordem, um é meio maior, está na frente, não existe isso. Gênero é um exemplo de escala nominal. Um exemplo para a escala ordinal. Um ranking. Um ranking. Liste aí para mim, em ordem de importância, os atributos de um shopping verde que você valoriza mais. Paisagismo, mix de lojas, sei lá, é um jeito de fazer, é um jeito de medir isso para um conjunto de atributos. Pensando mais no dia a dia, eu posso ter salário como ordinal. Só que para isso eu tenho que ter o salário em faixas. Concorda? Um salário mínimo, 2 a 3 salários mínimos, mais de 4 salários mínimos. Isso, na realidade, é uma ordem, né? Porque 2 salários mínimos é maior, está na frente de um salário mínimo. Uma escala intervalar, né? Eu vou ter um conjunto de pontos e vou ter uma propriedade adicional em relação às escalas ordinais. Pegando esse exemplo do ranking, por exemplo. Quando eu penso no ranking, qual que é a diferença quando eu penso numa escala intervalar versus um ranking? Pensando, por exemplo, em atributos. Vamos pensar nesse caso. Atributos para um determinado produto ou serviço, bem ou serviço. Imagina que eu tenho o atributo 1, o atributo 2, o atributo 3. Aí eu peço para colocar num ranking. Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro. Se eu pedisse para ele dar uma nota de 1 a 5 para cada um desses atributos, o que eu teria a mais aqui, pensando numa escala intervalar? Que informação a mais eu teria aqui que eu não tenho no ranking? Comparação. Comparação direta em relação a essa grandeza. Porque quando a gente pega o primeiro, o segundo e o terceiro, fazendo uma analogia com o futebol, faltando 4 rodadas para acabar um campeonato, você já pode saber quem é o primeiro. Só que você não sabe quem é o segundo, quem é o terceiro, quem é o último ainda, porque está dependendo de um monte de coisas. É que o primeiro abriu tantos pontos de vantagem em relação aos outros que ele não pode mais ser alcançado. E o campeonato pode acabar com o primeiro com 50 pontos, o segundo com 40 e o terceiro com 39. Aqui eu saberia, né, não farei analogia dos pontos, mas se fosse por uma escala razão, que seria de pontos, exatamente eu poderia comparar os objetos, porque eu sei que quando alguém coloca um objeto aqui e outro aqui, a distância entre eles está pré-definida. O que muda da escala razão para a escala intervalar é que ela, além de ser contínua, ela tem um zero absoluto. Num arbítrio, tá? O zero.
ou o ponto de partida, ou a ancoragem anterior, eu tenho um zero absoluto. O salário, se eu operacionalizar essa variável como o número de reais e não como faixa, é uma escala razão. Idade, a mesma coisa. Idade, eu posso fazer idade de maneira ordinal, colocando faixas, ou posso pedir para dar o número de anos, e isso vai se tornar uma escala razão. E é importante eu conhecer os tipos de variáveis, porque, mesmo quando a gente olha o caso da WSS, a gente vai ver que tem um monte de variáveis aqui, tipos de variáveis diferentes. Estou com ele aberto aqui já, só para a gente olhar os... Pronto. Tá? Então, aqui, ó, é um banco de dados, não foi coletado por meio de uma survey, como até perguntei, a pessoa respondeu, tá? São dados secundários. E tem aqui, ó, diversas variáveis. Agora, o pessoal não está vendo a tela, certo? Aí em casa, vocês não estão vendo tela nenhuma, correto? Pronto, agora vamos ver. Então, aqui a gente tem as variáveis do WSS. Oportunidade, o número da oportunidade, é uma escala nominal. Poderia ser o número do seu RG, poderia ser o número de identificação, CPF, etc. Tem uma variável categórica aqui, que é o reporting status. Se ganhou, se perdeu aquela transação. Lembre-se que lá no caso da WSS, foi feita a extração de 1000 observações, foi feita uma amostra de 1000 transações que eles fizeram, algumas que eles ganharam, algumas que eles perderam, para exatamente poder responder algumas dúvidas que eles estavam tendo. Aqui, do lado, codifiquei, quando eu recebo os dados, que eu coleto os dados, parte da coleta, do trabalho de análise, é fazer a devida codificação desses dados. Nesse caso, tudo que foi perdido eu codifiquei como 0 e tudo que eu ganhei eu codifiquei como 1. Mas no final do dia, isso aqui é uma categoria. Perdidos e ganhos. Produtos também são categorias. Aí a gente vem a região, categoria, indústria, categoria. E aí começa um indicador de força do segmento. Esse indicador de força do segmento, assim como a rentabilidade do consumidor, o valor da venda do consumidor, são escalas que seriam escalas razão. Então, dependendo do tipo de problema de pesquisa que eu estou considerando, eu vou utilizar um conjunto distinto de variáveis. E essas são as variáveis que a gente viu no encontro passado, com todas as possibilidades. É muito importante que a gente entenda as características dessas variáveis, para depois, na hora que a gente for fazer as análises, a gente não incorrer num erro, por exemplo, e na hora que eu vou fazer uma regressão, só para pensar uma técnica que vocês conhecem, para verificar de que maneira a faixa salarial influencia a satisfação do cliente. Então, imaginem que eu tenha 3 faixas salariais. Na hora que eu vou montar a regressão, como é que eu codifico essa variável? Vamos ver aqui, só para o pessoal de casa também poder ter. Vamos imaginar que eu tenha uma regressão em que eu estou interessado em saber satisfação em função de renda e idade. Sendo que renda tem 3 faixas, então é renda faixa 1, faixa 2
faixa 3, e a idade é uma escala-razão. Como é que eu deveria codificar isso? Meu banco de dados, só para simplificar aqui, para refrescar a memória de vocês sobre isso. Eu tenho lá a variável satisfação, tenho a faixa de renda, tenho a idade. Então, imagina que os dados estejam da seguinte forma. O que eu faço para rodar essa regressão? Jogo esses dados no Stata, no Excel, no R, e beleza? Essa é aquela pergunta que vale chocolate na aula que livre da próxima. Obviamente, para quem está em casa, depois pega comigo quando voltar a aula presencial. Se eu colocar esses dados aqui no computador, num software qualquer, como é que ele vai tratar esse 1, 2 e 3? A faixa é uma variável métrica? É intervalar? Não. É uma variável categórica. Como é que eu codifico variáveis categóricas? Vocês já ouviram falar numa banda chamada Crash Test Dummies? Crash Test não importa, o que importa é dummy. Variável dummy. Por quê? A dummy é a que determina categoria. Quando a gente pega gênero, por exemplo, é mais fácil, né? Porque se a gente trabalha só com duas categorias, não é mais fácil. Se a gente trabalhar só com duas categorias, a gente vai trabalhar com muito mais. Basta ter uma variável dummy, quando ela é 0 é uma coisa, quando ela é 1 é outra. A mesma história aqui, a opportunity que a gente tem aqui, o win e loss que a gente tinha no que eu mostrei. Uma variável, oportunidade. Se ela tiver com 0, perdi. Se ela tiver com 1, ganhei. Quando eu tenho 3, quando eu tenho 3, eu preciso de duas. Porque eu vou ter, quando a faixa for 1, é 1 e 0. Quando a faixa for 2, é 0 e 1. Quando a faixa for 3, é 0 e 0, que vai ser a minha base. Isso é absolutamente central para um monte de coisas que a gente vai fazer, principalmente em Marketing 2, mas a intuição, o conhecimento sobre a estrutura das variáveis vem daqui. A gente vai até retomar, vocês vão ver alguns desses slides de novo em Marketing 2. Mas, via de regra, o que acaba acontecendo? Às vezes a gente pega, gera o dado aqui e joga no computador. Para o computador, esse negócio que está aqui é como se fosse uma escala razão, intervalar com o número 1, 2, 3. Esse cara aqui é 3 vezes o outro. Se fosse gênero e fosse 1 e 2, e o 2 fosse masculino, para o computador é como se valesse uma pessoa de gênero masculino contribuir com 2 vezes no gênero. Não faz sentido nenhum. Então, antes da gente sair apertando os botões, a gente precisa tratar os dados e entender essas transformações. Se vocês notarem, não notaram, evidentemente, mas aqui, essa variável prod_code aqui e reg_code não tem no banco de dados de vocês. Eu criei para poder facilitar uma das análises que eu coloquei lá naquela lista. Eu transformei, por exemplo, aqui, tudo que era os produtos, a gente estava interessado em comparar o FinSys com o LearnSys. Então, um é 1 e o outro é o 2 e todo o resto é 3. Por quê? Porque eu quero comparar só esses dois. Depois eu vou chegar lá uma hora para o software e dizer, ó, eu não quero todo mundo, eu quero só quem tem 1 e 2. Então, eu preciso, muitas vezes, tratar os dados para antes de avançar nesse processo. E aí eu vou trazer para vocês uma reflexão
eu tive quando eu fiz meu doutorado, e alguém falava para mim assim: apaixone-se pelos dados, não pelo modelo. O modelo, muitas vezes, você automatiza e ele aprende sozinho. Você tem hoje, quando você entra numa página da Amazon, por exemplo, você vê lá um produto que diz recomendação para você, ou quando você vai lá no Netflix e aparece alguma recomendação para você, por trás tem um modelo que alguém bolou, que alguém pensou nas variáveis, que alguém programou o algoritmo, alguém entendeu, alguém deu as sementes lá para a máquina para fazer rede neural, ou processar por rede neural, inteligência, mas alguém pensou no modelo. O seu trabalho é muito mais pensar e entender o modelo, entender as variáveis que influenciam, porque depois isso fica programado no computador de tempo em tempo, ou o próprio computador se ajusta, ou o modelo se ajusta, ou alguém vai lá e interfere. Então, nesse sentido, é importante você olhar os dados. Para aí, o tema do encontro de hoje. Análise descritiva, vou olhar o jeitão dos dados, vou tratar os dados para poder utilizar nas minhas questões, na resolução do meu problema. Então, a gente volta para esse banco de dados. Muito bem. Então, falar um pouco sobre um outro tema que a gente começou a explorar no fim do encontro passado. Problema técnico. A bateria acabando. Acho que vai parar de falar. Beleza. Muito bem. No finalzinho do encontro passado, eu comecei a falar para você do negócio de escala, variável latente, esse tipo de coisa. O que vocês lembram disso? O que vocês lembram disso? Lembra que a gente falou sobre, por exemplo, aquele slide que estava aí agora há pouco, que é satisfação em festas. Como é que a gente mede isso? O que é uma festa legal para você, Guilherme? Está aí no fundo. E que está com a placa, por isso eu consigo chamar pelo nome. Uma festa que tem boas comidas. Ó, comida. Beleza. O que mais? Aqui, ó. O que mais? Só isso. Festa tem que ter comida. O que mais? Uma música boa, um sistema de som. Caixinha boa. Professor, Oi. a gente não tá te vendo. Interessante. Mas se tentar bater umas palmas aí, eu acho que resolve. Não, ficou parada. Aqui dá para ver sim, professor. A lousa. Pede palma de novo. Cortou a luz no meio. Não. Agora foi. Aqui. Amigos. Amigos. Né? Que foi, desculpa. Amigos. Uma festa Amigos. boa é com amigos. Festa boa, com amigos. O que mais? Vamos lá, gente. Brainstorming. Vamos. Velocidade. Era boa. Open bar. Open bar. O que mais? Tem um de chácara bonzinho. Às vezes é importante. A gente faz na festa. Você pode listar serviço. Você pode achar que tem que ter lugar para parar o carro.
você pode achar que tem que ter banheiro limpo. Enfim, tem uma série de aspectos. A priori, olhando para esses aspectos, até dá para juntar uns com os outros, né? Eventualmente, intuitivamente. A gente sabe que tudo isso implica em insatisfação. Mas pode ser que algumas dessas coisas impliquem em coisas que possam ser tratadas como outros construtos ou outras variáveis que impliquem em insatisfação. Daí que a gente pode querer montar como se fosse uma régua, né, para medir satisfação, só que essa régua é multidimensional. Ela pode medir a contribuição da alimentação, pode medir a contribuição da característica, por exemplo, da música, pode medir a característica do serviço. A gente, a priori, pode ser que não saiba quais sejam essas dimensões. Então, a gente precisa ter ferramentas para eventualmente ver se essas dimensões existem. Uma dessas ferramentas que a gente vai estar vendo a partir da semana que vem é a análise fatorial, em que eu pego um conjunto de dados desse tipo e pergunto para os dados, né? Eu submeto esses dados aos respondentes, então eu pego um conjunto de dados, passo, né, para os respondentes, e aí, a partir dos dados, eu tento identificar se eles podem ser organizados em fatores, em dimensões subjacentes. Esse é o papel da análise fatorial que a gente vai ver na semana que vem. E uma forma de eu entender, né, quando eu penso, por exemplo, agora eu vou voltar para o slide. Quando eu penso, por exemplo, nesse resultado dessa pesquisa que a gente tem aqui, que é a pesquisa, né, que foram feitas N perguntas, aqui no caso, 18 perguntas, que revelaram, poderiam ser agrupadas, então, 18 perguntas, no meu questionário, que podem ser agrupadas em 6 fatores, que não são nada mais, nada menos do que outras variáveis, e que são os fatores que ajudam a explicar a satisfação, uma balada. Então, o que afetaria nesse caso? Eu fiz lá um monte de pergunta, fazendo um brainstorming, uma pesquisa com dados secundários, uma pesquisa qualitativa, saí com um monte de perguntas e depois eu descobri que algumas daquelas coisas que eu perguntei poderiam ser agrupadas em outros fatores, que também tem uma característica latente de difícil observação. Como é que se observa o perfil da festa? O que está por trás do perfil da festa? Por trás do perfil da festa tem uma série de outros elementos que compõem o perfil da festa, assim como o outro aspecto, por exemplo, a parte de agilidade do serviço. Porque esse serviço ágil para um pode não ser para outro. Então, eu preciso perguntar, o serviço é ágil, sim ou não? Depende, se o meu referencial eu estou com pressa, ele pode ser uma coisa, eu estou sem pressa, pode ser outra coisa. Então, eu preciso ter perguntas um pouco mais claras, né, para esclarecer ou definir de uma maneira um pouco mais objetiva o que é essa ideia do serviço ágil. Então, a gente tem, por exemplo, a gente pode produzir, a partir de pesquisas, escalas desse tipo. Aqui, alguém, o pesquisador, desenvolveu uma escala para medir satisfação com balada. Do ponto de vista prático, vocês vão encontrar, e eu já falei isso na aula passada, no livro Handbook of Marketing Scales, que a gente tem aqui, um número enorme de escalas prontas, que já foram testadas, já foram validadas, e elas podem funcionar como um ponto de partida. O que você tem na escala é menos essa informação está lá, mas você tem um conjunto de perguntas. E, eventualmente, você pode acrescentar outras e criar uma nova escala. Ou, eventualmente, fazer as análises a partir da pergunta individualizada. Então, por exemplo, no Handbook of Marketing Scales, tem uma escala muito conhecida, que é a escala chamada Serve-Qual. Vai medir qualidade de serviço. O serviço é intangível, a gente já falou um pouco sobre isso,
E aqui você traz, com algumas medições objetivas, você traz a questão da qualidade de serviço. Você tem, por exemplo, outra escala, que é a escala Perval, que é uma escala de percepção de valor. Outra variável importante que você tem para efeito de mensuração do seu mensuração da percepção de valor do consumidor em relação a determinadas propostas de valor e ofertas. Então, você tem, na realidade, um conjunto de escalas prontas. Você não precisa ficar fazendo escalas, mas é uma ferramenta para isso. E essas escalas, quaisquer que elas sejam, elas têm que ser confiáveis e válidas. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que uma escala confiável é uma escala em que as respostas para aquele construto, elas são consistentes. Mas se eu tenho uma situação desse tipo, eu não estou nem acertando no alvo, e mais do que isso, está tudo disperso. Então, aqui tem uma aleatoriedade muito grande. Não é isso que eu quero quando eu estou pensando, né, em obter um conjunto de respostas. É evidente que eu quero ter algum grau de variação, mas eu não preciso, não é que eu não preciso, se eu tiver cada um responde de um jeito, como é que eu vou tirar a conclusão sobre isso? Eu vou ter uma dispersão muito grande, eu vou ter dificuldades em fazer as análises e diminuir ou controlar os erros. Outro cenário em que está tudo muito perto, portanto é consistente, mas eu não acerto o alvo, é como se eu estivesse medindo a coisa errada. Eu tenho perguntas que são consistentes entre si, mas que não respondem ao meu problema. Então, o mundo ideal é aquele onde as perguntas são consistentes entre si, na hora que você está pensando numa escala, e elas estão medindo aquilo que a gente quer. Então, o conceito de confiabilidade tem a ver com a validade interna, e a validade tem a ver com o conceito, né, de a gente poder estar garantindo que a gente está medindo, que a gente está experimentando, que a gente está querendo medir. E aí existe essa ferramenta, né, essa medida, que é o alfa de Cronbach. Ela é uma medida de consistência interna, ou seja, eu pego as respostas de um questionário, por exemplo, de uma série de perguntas, e rodo esse alfa de Cronbach para todas essas perguntas, por exemplo, para cada bloco, né, de construto que eu descobri ali, e verifico que resultado isso dá, ou seja, essa medida é um parâmetro, e se ele for acima de 0,6, pessoal, fórmula, se ele for acima de 0,6, já é razoável. 0,7 é aceitável, 0,8 é o ideal. Então, toda vez que a gente roda esse parâmetro e a gente chega no número entre a partir de 0,6, a gente começa a ter algum grau de confiabilidade. Quando a confiabilidade é muito alta, significa que as respostas são todas muito consistentes, de perguntas diferentes, o que pode indicar altíssima correlação entre as perguntas, o que pode indicar que talvez tenha pergunta demais. Então, eu também posso usar esse tipo de medida para eventualmente mexer no meu questionário, tirar perguntas numa próxima rodada, porque na realidade eu estou aumentando o tamanho do questionário, submetendo o respondente a mais uma pergunta que talvez eu não precisasse, uma vez que isso está sendo medido por outro instrumento. Para a gente sair um pouco do aspecto mais conceitual e para o aspecto prático, vamos imaginar que eu queira construir uma escala, tá, para lidar com o tema de higiene bucal. Tá? Quando a gente pensa em higiene bucal, deixa eu ir para a lousa agora. Quando a gente pensa nesse tema de higiene bucal, o que vem na cabeça de vocês como parâmetros que seriam interessantes de se considerar? O que é higiene bucal? Quantos esses povos tem? Por exemplo,
pergunta: quanto mais eu escovo os dentes, mais eu... Tem que parar, né? Não tem nada a ver com a nossa... Quanto mais eu escovo os dentes, mais meus dentes ficam, minha boca fica limpa. É uma pergunta, uma Likert, numa escala de 1 a 7. Então, frequência de escovação. O que mais? Vamos, gente. Vamos lá, ânimo. Hálito é bom? Não, minha higiene bucal pode ser medida pelo meu hálito. Se o meu hálito está refrescante, por exemplo. Eu tenho sensação de frescor no hálito. O que mais? Aí de casa, que está em casa, tem que ter a escova de dente aí perto, dá uma olhada para ela e pergunte, e vê o que poderia ser. Tem também a qualidade da sua escovação. Qualidade da escovação. Então, escovar com frequência cada região da boca ajuda a melhorar a higiene bucal. Enfim, vou escrever aqui mais alguns, até para remeter para o outro. Posso falar que a higiene bucal está relacionada a dentes saudáveis. Eu posso imaginar que a higiene bucal esteja relacionada à gengiva forte, enfim. De novo, da onde eu vou buscar essa informação? Certamente não é do jeito que a gente está fazendo aqui, mas a princípio seria uma abordagem qualitativa com os respondentes. No nosso caso, para todos os efeitos, voltando aqui para o nosso exemplo, a gente fez uma pesquisa e saíram essas informações aqui. Pronto. Eu fui lá, investiguei e saiu. É importante uma pasta de dente que previna cáries, pasta de dente o foco está bem na pasta, né? Deixa meus dentes brilhantes, fortalece a gengiva, refresca o hálito. A prevenção do desgaste do dente não é um benefício procurado e os aspectos mais relevantes para se escolher uma pasta são dentes atraentes. Imagina que seriam essas variáveis, obviamente só mudando um pouco essa ideia da pasta para a higiene bucal. Olhando intuitivamente, vocês acham que tem variáveis aí que talvez deveriam estar relacionadas? A 2 e a 6, por exemplo. A 2 e a 6, por exemplo. Eu gosto de dente brilhante com dente atraente. Parece que elas deveriam ter consistência nas respostas. O que mais? Tem mais alguma? A 1 e a 5. A 1 e a 5. Previne cáries e desgaste do dente. São coisas parecidas. Agora, se eu rodasse, imagina que elas estejam relacionadas. Se eu rodasse uma correlação entre a variável 1 e 5, que tipo de correlação vocês acham que deveria dar? Qual o sinal da correlação? Positivo? Positiva? Por quê? O fato de eu ter uma pergunta negativa, o que vai acontecer? A escala de 1 a 7. 1 é discordo totalmente, 7 é concordo totalmente. Aí eu estou lá na variável 1. É importante comprar uma pasta de dente que previne cáries? Concordo totalmente, 7. Pergunta 5. Prevenção de desgaste do dente não é um benefício importante oferecido por uma pasta de dente. Ora, se eu estou preocupado com a qualidade do dente, eu vou discordar dessa informação. Porque ela é uma informação que está negando. Então, aquele 7 estaria se relacionando com esse 1. E aí eu teria uma correlação negativa. Então, sempre que a gente tiver perguntas negativas, prestem atenção na maneira como a gente vai tratar os dados. Em análise fatorial, a gente vai ver, tem que entender o sinal
da correlação entre a variável e o fator. No alfa de Cronbach, eu preciso reverter a escala. Porque se eu estou tentando ver se essas respostas são consistentes, na hora que eu tenho um 7 e um 1 para duas coisas que são mais ou menos parecidas, ele vai apontar, eventualmente, algum grau de inconsistência. Então, é a mesma coisa. Se eu tiver duas perguntas, uma que eu gosto de pizza, outra que eu não gosto de pizza, eu dou 1 aqui e dou 7 aqui, na realidade, eu estou perguntando, é a mesma resposta, só que perguntada de um jeito diferente, portanto, a variável vem de um jeito diferente. Mais uma vez, eu preciso olhar essa variável. Então, eu preciso fazer a reversão da escala. Então, se eu assumir que os nossos dados são esses aqui, eu preciso, né? Então, coletei os dados. Mandei lá 6 perguntas para uma amostra de 30 respondentes. Eles deram lá as suas notas para cada uma das perguntas. Antes de eu rodar, por exemplo, o alfa Cronbach, tá? Porque eu quero saber se isso aí é legal para fazer uma escala, se essas perguntas são suficientes para definir esse construto, eu tenho que pegar a variável 5, que é essa variável que tem a negação. Então, se a gente for olhar aqui, a 5, por exemplo, quando a gente olha esse sujeito aqui, ó, ele pegou na 3, que é uma variável que é parecida, ele deu 6, deu 7. Por quê? Porque significa que esse sujeito quer fortalecimento de gengiva, quer prevenção de cárie e quer que previna o desgaste do dente, né? Então, o número aqui está, né, na escala invertida. Aí eu faço uma transformação simples, que é subtrair o score que o indivíduo deu de 7, e aí eu tenho a escala invertida. Aí eu vou num software qualquer, como Stata, por exemplo, e tiro esse resultado aqui. Então, o que é? No Stata, eu peço para ele calcular, então, o alfa para 6 variáveis, agora com a variável 5 modificada em função da escala. E aí ele mostra para mim esses resultados. O que eu devo olhar aqui numa saída desse tipo? A confiabilidade da escala, que é o mesmo número que está aqui. Aqui eu vejo a confiabilidade, né, associada de cada uma das variáveis com o resto da escala, e eu tenho aqui uma informação de sinal. É como se fosse uma categoria. Olhando esses resultados e vendo o parâmetro que a gente tinha falado ali, essa escala, ela seria boa ou não? A escala é boa ou não? É confiável dentro daqueles parâmetros que a gente viu lá atrás? A gente falou que o parâmetro mínimo quanto era? 0,7, né? Eventualmente até 0,6. Se a gente olhar a escala como um todo, beleza. Só que a gente nota que tem algumas variáveis aqui que estão um pouquinho abaixo do 0,7. Coincidentemente, elas têm esse mesmo sinal. O que será que isso pode significar? Foi comentado aqui antes que, intuitivamente, algumas variáveis se pareciam mais com as outras, não foi isso? O que pode acontecer na hora que eu faço um teste desse é que as variáveis que caem em grupos diferentes podem, na realidade, podem dar origem a uma outra variável latente, ou seja, o resultado que eu estou procurando poderia ser desdobrado em 2 variáveis latentes para as quais essas variáveis observáveis estariam mais bem ajustadas. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso rodar novamente a escala, só que agora separando as variáveis. Então, se a gente olhar aqui, a gente pegou as variáveis que tinham o mesmo sinal,
Aqui, ó, 2, 4 e 6, a 1, 3 e 5. E agora, quando a gente olha a relação entre elas, né, você percebe que as respostas elas ficam mais consistentes. Agora, se a gente for olhar 1, 3 e 5, será que o que elas têm em comum? O que a gente poderia pensar que as variáveis 1, 3 e 5 poderiam estar representando como uma variável, né, latente que vai, junto com a outra variável, levar a ideia de higiene bucal, ou de saúde bucal? Qual que seria 1, 3 e 5? Como é que a gente poderia batizar isso? Cárie, gengiva e desgaste de dente. Preocupação com que tipo de aspecto da saúde bucal, da higiene bucal? Saúde. E a variável dente brilhante, hálito fresco e dente atraente? Aparente. Aparência social e etc. Então, eu posso pensar assim, olha, a higiene bucal tem um componente que é saúde e tem um componente que é o aspecto social. E aí eu tenho uma escala que tem esses dois construtos aqui que me ajudam a medir isso. E aí, na próxima vez que alguém for fazer uma pesquisa sobre higiene bucal, saúde bucal, vai olhar essa escala e falar, vou pegar essa escala de partida, vou fazer outras perguntas e, eventualmente, vou rodar isso novamente. Vocês vão ver a análise fatorial, que a gente vai pegar esse mesmo banco de dados que a gente viu aqui, vai rodar a análise fatorial e ele vai gerar esses dois fatores. Por quê? Porque existe uma relação entre essas perguntas. E a análise fatorial, como a gente disse aqui, né, colocou lá no texto, na lousa, ela tem por objetivo achar essas dimensões subjacentes. E aí eu posso usar o alfa de Cronbach para testar a consistência dessas perguntas. Ou posso, num questionário mais amplo, rodar o alfa de Cronbach para ver se essas perguntas estão consistentes entre si, se a gente está medindo a coisa certa. É uma ferramenta que a gente vai usar, e ela pode vir a usar em alguns concursos específicos quando a gente faz questionário. Muito bem. Vamos fazer um intervalo agora, que já são 10h45. Na volta eu vou falar sobre fontes de erro e vou entrar na parte de descritivo. As fontes de erro vai encerrar essa parte de pesquisa. A gente volta às 10h55. Professor, Oi. você pode só explicar o que seria esse conceito de latente? Eu ainda não entendi. Latente seria não observável diretamente. Então, você precisa pegar outras variáveis, outras medidas, para tentar descobrir, para tentar entender, né, como você pode traduzir. Satisfação, por exemplo. Satisfação depende de uma série de fatores, então é difícil você diretamente, na pergunta satisfeito. Mas satisfeito com o quê? Foi o exercício da balada, uma hora é a música, outra hora. Então, preciso decompor isso em coisas mais observáveis. Tá, entendi. Obrigada. Vai ganhar. Não, mas eu vou combinar, então vamos. Oi? Não, tá ótimo.